levando o Evangelho, evangelista, um homem que anda sempre na batalha, nas ruas, pregando. E hoje tenho aqui uma oportunidade de poder também trazer um pouco essa experiência e trazer a palavra de Deus connosco. Vamos subir em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, saudar a toda a igreja, Corpo do Messias, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o tema central de tudo que está sendo feito aqui. Os louvores, a adoração, está chegando até o trono do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E os irmãos amados, né, pastor Mário Matos e a equipe aqui de louvores, faz um trabalho que agrada a Deus também. Porque aqui eu creio que não é um trabalho profissional, que ganha cachê. Porque de graça recebemos, de graça damos para você também. Pela graça nós somos salvos. Não é verdade? Mas antes de eu iniciar a ministração da palavra, que é o ponto central de um culto, é a palavra de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1, não vou ler, não é esse tema que eu vou falar. Diz o rei Salomão: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. E nós estamos aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tudo que vai ser falado aqui nesta hora é palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Porque Deus não atua no meio da carne, ou usa um homem para aparecer. Quem deve aparecer aqui é só um, Jesus Cristo. Amém? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui. Depois de 15 anos eu volto a remar. Eu estive em Lisboa em 2004, eu estive no Porto, Algarve, fazendo um trabalho de evangelismo com os amados da Remar. E depois de 15 anos Deus me traz de volta. Eu estive lá no Porto. Quero agradecer desde já ao pastor Fernando Dias, pastor Branquinho, que me receberam com muita cordialidade lá no Porto. Tivemos fazendo um trabalho de evangelismo também nas praças. Estive em 2 presídios, pregando para os presidiários, em Custóias e Santa Cruz. Tem muitos presos precisando de ouvir essas palavras. E nós estivemos lá pregando essa mensagem para aqueles que não podem vir até nós. Mas nós podemos ir até eles e levar a mensagem do Evangelho. Eu louvo a Deus porque a Remar tem essa visão. Alcançar os marginalizados, os drogados, os desvalidos. Então eu louvo a Deus porque essa obra não é do homem, é do Senhor. Amém, queridos? Também quero agradecer aos pastores Mário Matos, que me recebeu ontem. Ele foi lá no centro, na Estação Oriente, para me recepcionar, e me receberam muito bem nas suas casas. A sua esposa Cris, a sua filha Sara, que me deram honras, me receberam ali como um hóspede de honra. Então, eu louvo a Deus por isto. Quero também agradecer ao pastor Luiz Miguel, é isto? Que também me recebeu muito bem aqui. Louvo a Deus pela vida de todos que estão presentes, pela igreja Corpo do Messias. Quero agradecer de coração ao pastor Renato, que nós nos conhecemos há muitos anos no Brasil, lá em Curitiba, no Paraná, que ele era o responsável por aquela região do Paraná. Eu fui muito bem recebido, muitas vezes que eu estive lá em Londrina, em Maringá e Curitiba. Sempre ele me deu honras para que eu pudesse ministrar e colaborar na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que a gente faz tem um crédito. Por que eu falei que tem um crédito? Porque a Bíblia diz assim: fosses fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Deus vai aumentando cada dia mais a sua experiência com Ele. Não é assim que diz o profeta? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vida cristã não é uma coisa monótona, uma vida maçante, como alguém interpreta. Vida cristã é algo renovável, diariamente. Diz que os jovens se cansarão e certamente cairão, mas os que esperam em mim renovarão as suas forças como as águias, correrão e não se cansarão. Glórias a Deus por isso. Nós estamos aqui de pé porque o Senhor tem nos sustentado.
Amém? Então eu quero aproveitar esses minutos e apenas ministrar o que a Bíblia registra. O que a Bíblia não registrar é anátema, maldição. Paulo disse, um anjo do céu, Gálatas 1:6, vos pregar outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, seja anátema. Nem de um anjo você deve receber a mensagem se não for de acordo com esse evangelho. Segundo a Bíblia. Então eu quero convidá-los e lermos juntos por que as igrejas no mundo estão entrando em conflitos, não há estabilidade espiritual no meio das igrejas, não há aquele avivamento como se devia ter no mundo, porque os guias, os líderes, estão afastando as pessoas do Senhor. Líderes falsos é que denigrem a imagem de Jesus. Como a IURD, lá no Brasil, veio para Portugal, escandalizou o nome do Senhor. Só falam em dinheiro. Eu vi agora numa reportagem na televisão portuguesa que eles estão envolvidos com sequestro de crianças. Está aí nos jornais, na televisão. Mas nós estamos aqui no nome de uma igreja. Estamos aqui em nome de Jesus. Ele é o cabeça da igreja e nós somos membros particular do seu corpo. Amém? Corpo do Messias. Fazemos parte desse corpo. E tudo que você vai ouvir, muitos vão ficar chocados, escandalizados. Mas eu vou falar na luz da Bíblia. Eu não posso pregar o evangelho para agradar as pessoas. Paulo disse, eu não prego o evangelho para agradar homem, mas sim a Deus, que prova os nossos corações. Ele está provando a cada um de nós nesse momento. Ok? Convido para que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 13. Isaías, capítulo 9, verso 13, nós encontramos as seguintes palavras. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Só até aqui. A Bíblia relata explicitamente que o povo não se voltou para o Senhor, que Deus nos fere com a palavra. A palavra de Deus é para ferir, não é para massagear o nosso ego. E há muita gente que se revolta quando vê a palavra do Senhor. Se sente ferido e não volta. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Por isso que a maioria se revolta, prefere ouvir um pregador falso, um falso ministro, do que ouvir a verdade. Porque a verdade fere, e eles não querem se voltar para o Senhor. Pecador como nós, temos que ser ferido mesmo. Se alguém tiver com cancro, como vocês dizem, lá no Brasil é câncer, e vai numa mesa de cirurgia, ele está morrendo. Qual é a atitude de um médico verdadeiro? É passar uma pomadinha na ferida e falar para ele, vai embora, você já está de alta. Mas o médico verdadeiro, ele põe aquela pessoa naquela cama de cirurgia, pega um bisturi, rasga de cima a baixo aquele corpo, abre com os garfos do lado, e com uma pinça ele tira o cancro que está matando a pessoa. Esse é o médico. Mas tem que ferir, tem que abrir. Sabe o que diz a Bíblia? Rasgai não as vossas roupas, mas rasgai os vossos corações. O coração tem que ser rasgado para Deus tirar esse tumor do pecado que mata. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E não é a verdade? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E Cristo foi rasgado, dilacerado naquela cruz, foi cuspido, cravaram seus pés, as suas mãos numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Por isso que diz o apóstolo Paulo, sem derramamento de sangue,
não há perdão dos pecados. Então você deve ser fiel com Jesus, porque Ele tem o poder para te salvar. Mas se eu não ser fiel e ir atrás desses guias enganadores, como acabamos de ler aqui, nós seremos devorados. Está escrito. Os guias desse povo são enganadores. O que tem de engano hoje no meio dos evangélicos, no meu país, o Brasil, só tem apóstolos com título, eu sou apóstolo. Apóstolo? Apóstolo para mim foi Pedro, João, Tiago, Paulo. Esses foram apóstolos. Porque eles não viviam no glamour, não viviam com estabilidade econômica, tirando o dinheiro do povo. Paulo trabalhava, fazia tendas para se manter. E diz a Bíblia que Paulo recusava salário da igreja para não ser pesado aos irmãos. Segundo a Bíblia. Agora, esses, desculpa a minha expressão, picaretas, que se dizem apóstolos e pastores, fazem tudo por dinheiro. Se não tiver dinheiro, eles não pregam. Jesus não tinha 12 apóstolos? Na minha opinião, aqueles 12 apóstolos eram a mais alta patente do cristianismo. Até hoje é. Ninguém substitui Pedro, nem Tiago, André, todos eles são a coluna dos apóstolos. Até hoje tem as cartas deles escritas aqui. Pedro escreveu cartas, Tiago escreveu, Pedro escreveu. Tem alguém nesse planeta que tem essa autoridade que os apóstolos tinham e tem até hoje na palavra? Não. E esses 12 não deviam ter uma vida de glamour, de estabilidade, de assédio da sociedade, como grandes homens de Deus? Não. Eles eram perseguidos, cuspidos, foram mortos. Paulo ficou muitas vezes preso em Roma por causa dessa palavra. Agora, esses apóstolos de hoje andam com carro blindado e com segurança, para ninguém tocar neles. São verdadeiros mercenários da fé, guias enganadores. E os que são guiados por eles são devorados. Sabe o que diz o profeta Oséias, lá no Velho Testamento, capítulo 4, verso 4 em diante? O meu povo, não é o povo do mundo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se falta conhecimento, a culpa é dos líderes que vêm na igreja, no púlpito, e não entregam o recado do Senhor. A Bíblia diz, o rei Salomão disse, aonde não há profecia, o povo se corrompe. Se a profecia não vem do alto, do Espírito Santo, o povo vai se corromper. Porque a única profecia que restaura, liberta, dá vida, é a profecia da palavra. Jesus disse, a minha palavra é espírito e verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. Agora, falar bonito no púlpito, fazer agitação de sapatinho de fogo, como eles fazem no Brasil, aquilo ali é histeria coletiva. O pregador pega um paletó, começa a girar, e a multidão começa a cair. Isso é do diabo. Deus nunca fez esse tipo de movimento, de cai-cai, de sapatinho de fogo. Sabe o que diz a Bíblia? Quando você está na presença de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Você vai ficar quieto. Fazer como o profeta Samuel, que era um jovem profeta. Samuel dizia, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quer ter fé? Começa a ouvir com sinceridade. Começa a captar essas palavras, que ela vai gerar fé no teu interior e no meu interior. Mas se um pregador é vaidoso, cheio de estrela, e querer aqui aparecer, a fé não pode ser aflorada no teu coração. Você está admirando o pregador, admirando um líder de uma igreja, e não louva aquele que é o rei do universo, Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, esse povo religioso, evangélico, católico, muçulmano, protestante, esse povo religioso, honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Quem falou isso há mais de 2000 anos? Jesus Cristo. E até hoje, a maioria está seguindo preceitos de homens, doutrina de homens, mas honram a Jesus apenas com os lábios, mas o coração está longe dele. E ele conhece cada um de nós aqui. Eu estou aqui pregando evangelho para você. Mas não adianta eu ficar pregando evangelho. Já são 43 anos que Deus me chamou para a obra missionária. 43 anos. E até hoje eu continuo pregando, como os irmãos que foram chamados e têm fé, continuam nessa obra. Continua dando o seu tempo para buscar Deus. E nesses 43 anos que eu prego evangelho, Deus não quer saber se eu prego bem.
De maneira alguma. Deus quer saber se eu estou vivendo o que eu estou pregando. Porque se eu não viver o que eu prego, eu vou para o inferno, sem escala, com conhecimento bíblico e tudo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em Mateus capítulo 7, o verso 22 em diante, Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E naquele dia muitos me dirão, não vai ser poucos, muitos, ministros, pastores, líderes, apóstolos, Senhor, no teu nome curamos. Claro que eles curaram, o nome do Senhor tem poder para curar mesmo. Senhor, no teu nome expelimos demônios, expeliram demônios. Ó Senhor, no teu nome fizemos maravilhas, olha que maravilha, Senhor. Olha o templo de Salomão, que nós levantamos aqui no Brasil, é o maior templo do mundo, Senhor, olha que maravilha. Mas Cristo vai dizê-los, está na sua Bíblia, Mateus 7, 23 em diante. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Para quem foi dirigida essa palavra? Para os que pregaram, fizeram maravilhas, curaram e até expulsaram demônios. Mas eram todos picaretas, falsos, guias enganadores. Apartai-vos de mim. Isso é para mim também, se não for fiel, querido. Sabe o que diz a Bíblia sobre fidelidade? Apocalipse, Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel até a morte. Você quer uma esposa que te trai? Ou uma esposa que é um marido que sai com outras amantes? Você quer? Não. Você não quer uma esposa fiel? E Jesus falou uma coisa muito profunda. Se alguém amar mais a mulher, ou a mãe, ou o irmão, ou o pai, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de receber sabedoria, não é digno de receber inspiração do Espírito Santo, não é digno de ter um acesso ao santuário dos santos, porque ama mais os prazeres da carne, o prazer de uma religião, mas não tem prazer de viver na presença de Deus. Falando em viver na presença de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 17, isso aqui é para os falsos pregadores que estão no mundo, falsos apóstolos. 2 Coríntios 2 e 17, Paulo diz com grande sabedoria que Deus deu a ele: nós não somos como muitos falsificadores, muitos, vou repetir, muitos falsificadores. Nós não somos como muitos falsificadores, mas falamos de Cristo como de Deus e na presença de Deus. Amém, queridos? Quando Deus chamou o patriarca Abraão, Abraão foi chamado por Deus e Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, segundo a Bíblia. Você acha que buscar Deus de qualquer jeito? Do jeito que eu quero? Tem um pregador lá no Brasil que fala assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Você já foi batizado? Você já está salvo, pode ficar à vontade. Isso é do diabo. Você tem que ser fiel até a morte, querido. Evoluir a tua fé cada dia, crescer no conhecimento e na graça. Não é ficar estagnado. Um homem sem fé é que nem um carro sem combustível, está morto. O carro é bonito. Eu posso ter uma Lamborghini, 0 quilômetro, ou uma Ferrari. Mas sem combustível, aquela máquina não sai de lugar. Você pode ser pentecostal, testemunha de Jeová, adventista, muçulmano, budista, qualquer religião, mas se não tiver o Espírito Santo e a palavra, você está morto. Por isso que diz a Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que a maioria não quer ouvir a verdade, a maioria quer ouvir os falsos profetas. Gente que faz milagre ou visão e não quer ter a visão da palavra. Será que eu estou falando isso que é uma verdade? Que a maioria não quer a verdade? A maioria tem vergonha de ser um cristão na luz da Bíblia. Preconceito. Ainda mais nessa sociedade moderna, o cristão na escola, ou na faculdade, ou onde ele trabalha, ele nem leva a Bíblia com medo de alguém zombar dele, criticá-lo. Se omite em apresentar-se como servo de Deus. Será que isso é cristianismo? Vamos ler como é verdade, que a maioria só tem a fachada de cristão, mas não tem nada de crente, porque não tem prazer na palavra. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ele não ouve, ele ouve e guarda. Vou recapitular: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará,
e viremos para ele e faremos nele morada, morada do Espírito Santo. Porque você guarda, ela vai te aflorando cada vez mais. Vai preenchendo o vazio da alma. Um dia alguém falou para mim, Souza, antes de ler aqui um texto sobre a vergonha que muitos têm de seguir a Deus. Eu vou ler já. Você diz que é missionário e sai pelo mundo afora? E como é que fica a sua mulher e os seus filhos? Eu estou com 68 anos de idade, eu vou fazer 69 agora em setembro. Dia 28 eu completo 69 anos. Como é que fica a sua mulher? Você sai aí pelo mundo afora e a esposa e os filhos? Só que eu sou solteiro, querido. Nunca casei e nem vou me casar, vou morrer solteiro. Ah, então é pecado casar? É claro que não é pecado casar. Casamento foi instituído por Deus. Mas eu posso ter a opção de ficar solteiro também, ou não posso? Lembra que Paulo diz? O solteiro tem todo o tempo para servir a Deus. Agora o casado tem que dividir as responsabilidades. E Paulo era solteiro. Lembra que ele diz? Eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Paulo não ficava olhando para as mulheres na igreja, não, admirando as mulheres. Tem crente aí desviado por causa de mulher. Pastores divorciaram, encarnaram com outras jovens, deixaram a mulher e foram buscar uma mulher mais jovem na igreja. Quantos pastores no Brasil estão em adultério? Eu sei porque eu moro lá. Quantos? Mas eles são bem recebidos pelos membros. Olha o nosso pastor, o nosso apóstolo. Querido, se você não priorizar o reino de Deus e a palavra, você não é homem de Deus, nem mulher. Você tem que priorizar, aquele que priorizou a sua alma. Paulo tinha tanta prioridade na palavra e priorizava tanto a Jesus, que uma vez Paulo diz assim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E dizia mais, eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é cristianismo autêntico. O resto é balela, é fogo de palha. Eu vi os irmãos cantando aqui, o irmão Mário Matos e o grupo de louvor, eu fiquei admirado com o louvor que eles cantaram aqui. Que esse fogo não se apaga do meu coração. Lembra? Que a alegria do Senhor não sai do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, servir a Deus é alegria, querido. Não é uma coisa maçante. É algo maravilhoso. E alguém acha que ser cristão é maçante, que é pesado? Sabe o que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O pesado ele já levou na cruz. Agora, servir homem, servir igreja, ou líderes de igreja, aí é pesado. Porque os líderes têm fardos pesados nas tuas costas, mas não move nem com o dedo, disse Jesus. Agora Cristo colocou um fardo leve para nós. É só você ser fiel, Ele vai te abençoando dia a dia pela sua fidelidade com a palavra. Amém? Eu vou voltar ao assunto, que muitos têm vergonha, diz que é cristão. Ah, eu amo a Deus. Você ama? Vamos ler? Daqueles que ouvem a palavra e têm vergonha de ouvi-la? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Não está nem aí no script, que eu tive outro versículo, mas o Senhor me pôs agora na mente ler esse texto. É Jeremias, capítulo 6, e o versículo 10. Você sabe que o profeta Jeremias, como os demais profetas, como Isaías, Ezequiel, todos eles dirigiam a palavra para o povo de Israel. Não é para o povo do mundo, é para o povo rebelde de Israel. E quando Jeremias começou a pregar para aquele povo, ouça o que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 6, o verso 10. A quem falarei e testemunharei, para que se ouça, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, tampados, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Está na sua Bíblia. Aí, está lá. É Bíblia. É para eles o quê? Coisa vergonhosa, e mais o quê? Não gostam dela. Aquela geração de 2.700 anos atrás, não gostava da palavra, né? Mas não sobrou nenhum, nem tem nem pó mais deles. Mas a mesma palavra que eles rejeitavam e tinham vergonha, é a maior expressão da comunicação no mundo. Porque Jesus diz há mais de 2.000 anos atrás, o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Quem vai passar somos nós, miseráveis pecadores. Porque o profeta Isaías disse, o homem como eu é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou não permanece? Eu prego muito em praças públicas, e muitos endemoniados chegam para mim para envergonhar o nome do Senhor. Ô pregador, a Bíblia, isso é papel. Papel aceita tudo. Isso é obra de homem. Até eu posso escrever, já me falaram isso. Eu mesmo posso escrever. Falei para esse indivíduo, ou para muitos indivíduos. Você acha que a Bíblia é um monte de papel? Eles têm vergonha de ler a Bíblia, por isso que eles desmoralizam a palavra. E não gostam dela. É para eles coisa vergonhosa. Hoje um jovem, ou pessoa de qualquer faixa etária, pega um smartphone e vai caçar monstrinhos virtuais, Pokémon. Jogar o jogo da baleia azul. E até se suicidam por causa de um jogo virtual. É fácil pegar um celular e seguir uma coisa virtual, que não existe. Agora, seguir a Deus tem que ser na palavra. Porque Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vejo a Bíblia como um GPS, espiritualmente falando, que te direciona ao único e verdadeiro Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, GPS? Porque o rei Davi falou isso, em outras palavras. Salmo 119, e o versículo 105, o rei Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É Bíblia ou não é? Por isso que eles estavam sempre com Cristo e conheciam Deus, porque estavam na luz da palavra. Luz para os meus caminhos. Falando na palavra, antes de ler aqui o texto, Jesus falou para aquele povo do século passado, como diz para nós no século 21, vós errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Esta é a razão de muitos estão errando. Houve homens, houve pregadores fajutas, imorais, que até fazem piada no púlpito. Tem um pregador maldito lá no Brasil chamado Cláudio Duarte. Ele só faz piadas imorais sobre a vida dos casais. E a multidão vai ao êxtase, paga para ouvir um cafajeste, mas tem vergonha de ouvir a palavra do Senhor. Para eles é coisa vergonhosa. Isto é, a palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa. Tá, lê aí. Mas um pregador imoral, eles ouvem e bate palma. Agora, quando Jesus fala, a maioria odeia, não suporta. Sabe por que não suporta? Você que lê a Bíblia. Antes de ler aqui sobre os que não suportam, dizem que a Bíblia é papel, né? Não dão crédito para escrito. O papel aceita tudo. Sabe o que eu falo para meus críticos? Nossos documentos também são papéis, mas sem o BI, aqui fala BI, né? No Brasil é RG. Sem o RG, jamais eu poderia ser identificado como um cidadão brasileiro. E nem você como um cidadão português, se não tivesse o BI. Ou qualquer nação do mundo, você tem que ter um papel, um documento. Não é verdade? Não tem valor no nosso documento? Eu fiz a escala em Frankfurt, na Alemanha, antes de entrar em Paris. E a primeira coisa que me pediram lá no aeroporto de Frankfurt, como para qualquer pessoa, passaporte, por favor. Vamos supor que eu falasse, doutor, eu esqueci em casa. Você esqueceu? Pega esse mesmo voo e volte para o seu país. Aqui ninguém pode entrar sem passaporte. Nem o Pelé, que é a maior autoridade do esporte mundial, entra num país se não apresentar um passaporte no serviço de imigração. E não é papel, mas tem valor. Identifica você como cidadão. E eu pergunto para esses cegos de espírito, como é que você diz que a Bíblia é papel? Se o documento é papel, tem valor. E a Bíblia não tem valor? Sabe o que eu digo? Se um documento nos identifica como cidadão e nos dá acesso a qualquer país, qualquer lugar da sociedade, a Bíblia identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Não a um país, mas ao reino dos céus, ao santuário dos santos. Porque ela é a palavra do Senhor. Paulo diz assim lá em Romanos, capítulo 13, verso 3. Se toda a humanidade tiver vergonha dessa palavra, não dá crédito, sabe o que Paulo diz? Nem por isso ela perde o seu poder de autenticidade. Porque está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está na Bíblia, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você vai querer, peitar Deus pela verdade? Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Agora, se você não for pela verdade, você é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira.
Nossa, pregador, então quem não crê é do diabo? É do diabo. Porque diz a Bíblia, sim, sim, não, não. O que passa disto é procedência demoníaca. Amém? Quando Cristo pregava, agora eu vou entrar nesse assunto que a gente não suporta ouvir. Aqui era aquela geração, né? De Jeremias. É para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Aí veio o Novo Testamento. Isso foi lá no Velho. Veio o Rei do Universo, o Verbo de Deus, Jesus, pregando para aquela geração da sua época. Não deviam receber bem Jesus como Filho de Deus, o Verbo de Deus, mas eles não suportavam ouvi-los. E quem não suportava não era o povo que não conhecia Deus. Eram 70 discípulos. Jesus, no início do seu ministério na terra, você já sabe disso, ele tinha 70 discípulos. Não era 12, 70. E em João capítulo 6, e o versículo 60, Evangelho de João 6, verso 60, quando Jesus começou a se aprofundar nessas palavras, aqueles 70 discípulos disseram um para o outro, duro é ouvir esse discurso, quem o pode entendê-lo? E segundo a Bíblia, eles não suportavam, e voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Será que a igreja do século 21 está andando com Jesus ou está voltando para trás? Voltando para trás. Milhões voltando para trás, porque não suporta seguir Jesus na luz da palavra. Ora, se os 70 não suportaram, que viram Jesus face a face, os 70 viram Lázaro ser ressuscitado, cegos passaram a ver, viram tudo isso, mas não suportaram mais. Voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Se alguém quiser colocar esse texto na telão, é bom, porque é impressionante. 70 homens não suportaram mais seguir Jesus, voltaram para trás. Agora, para concluir, não vou estender muito, você vai ver agora a soberania de Jesus. Cristo é o único rei que não depende de súditos, nem de miseráveis como eu, esse miserável do Souza aqui, olha. Os 70 foram embora, não foram? Cristo chamou os 12, que era a mais alta patente do cristianismo, e disse para os 12, vocês querem se retirarem também? Retirem-se! E dizia Pedro, mestre, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Você entendeu agora? Se Jesus não poupou nem os 12, vai poupar eu e você, que acha que é difícil vir na igreja, é difícil ir na escola dominical, é muito maçante ficar louvando, ouvindo. Deus olha para mim, eu falar para mim para não chocar você. Se um dia eu estiver buscando a Deus, como eu tenho sempre buscado, e você está buscando, aí chega uma hora e fala, eu estou muito saturado de seguir esse Deus. Muito maçante. Será que Deus vai poupar você? Vai te exigir que você volte para Ele? Ele não poupou nem os 12. Vocês querem se retirar? Falamos os 12. Retirem-se. Mas o apóstolo Pedro foi sábio, porque ele conhecia Jesus. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. A igreja está rica no mundo. Muito dinheiro, dólares. O Edir Macedo, segundo os jornais, ele tem 3 jatinhos particulares. 3 jatos, cada jato vale 6 milhões de dólares. Estão riquíssimos. Mas eles não têm a palavra. Só Cristo tem a palavra. Pedro e João não são os maiores apóstolos de Jesus? Eles entrando numa igreja, subindo as escadas de uma igreja chamada Porta Formosa. E se depararam na porta da igreja com um mendigo pedindo esmola. Paralítico desde o nascimento pedindo esmola. Quando aquele paralítico viu Pedro e João subindo na escada, é isso que ele falou, agora eu vou ter uma recompensa. Estendeu a mão para receber uma moeda. Sabe o que Pedro e João falaram para eles? Ou para ele? Olha para nós. Não temos prata e nem ouro. Mas o que nós temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. O homem deu um pulo e ficou curado na hora. Onde que ele foi curado? Fora da igreja, não foi lá dentro, fora, porque Deus opera em qualquer lugar do planeta, em qualquer hora, não é no templo de Salomão, nem na igreja Assembleia de Deus, nem batista, nem presbiteriana, nem uma igreja, nem católica, Deus opera onde você busca a presença dEle, por isso que diz a Bíblia, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, e você pode invocá-lo em qualquer hora, em qualquer lugar, é bom vir na igreja, é bom louvar a Deus com os irmãos que nós estamos aqui, cultuar, tomar a Santa Ceia, escola dominical, mas não é a igreja que faz a diferença. É as suas atitudes diárias que fazem a tua diferença. Seus atos diários. Pelos frutos se conhecem as árvores. Eu tive num congresso da Remar, em Buenos Aires, em 2008.
Até me lembro hoje do tema daquele congresso. Pastor Miguel Dias deu uma mensagem profunda. E a mensagem do pastor Miguel Dias era esta: pelos frutos o conhecereis. Lembra? Você que tem boa memória? E o pastor Miguel Dias não passa melzinho na chupeta, não. Você sabe dizer, ele mete o cajado nos falsos também. Você sabe disso. O pastor que fundou essa associação Remar em 74 países é um homem que foi levantado porque ele buscou a Deus pela palavra. Não para ganhar dinheiro, mas para servir e servir o próximo. Eu mesmo sou bem servido pela Remar. Tem alimento, boa recepção. Dormi num quarto hoje, parecia um hotel de 5 estrelas na casa do pastor Mário Matos. Não é bênção de Deus? Vale a pena servir ao Senhor, que Ele tem o melhor para nós. E se Deus é por nós, querido, quem será contra nós? Pode levantar calúnia, perseguição, alguém te desmoralizar, mas aquele que estiver com o Senhor, o inimigo não lhe toca. Está escrito: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Quem toca no meu ungido, toca na menina dos meus olhos. Olha o cuidado que Deus tem por você e por todos nós. Amém? Eu vou concluir agora com a última pincelada, já que falei de falsos profetas. E há muita gente que me critica no Brasil e fecha nas portas as igrejas. Pastores que até foram ganhos, não que eu preguei porque eles foram ganhos. Eu preguei em muitos lugares e muitos deles se converteram, hoje são pastores de igreja. Mas eles não querem mais saber do Souza lá no púlpito. Porque eu prego assim como eu estou pregando aqui hoje nessa manhã. Fecharam as portas. Não, Souza é muito radical. Ele está espantando o povo com essas palavras. E quando o pregador é falso, a multidão gosta. Sapatinho de fogo, revelação, anjo com espada desembainhada, mas ele não gosta de ouvir a verdade. Não suporta, como 70 não suportaram. Duro é ouvir esse discurso. Vou terminar. Eu sou muito crítico dos falsos pregadores, dos falsos guias. Como acabamos de ler no primeiro texto aqui. Isaías 39, verso 9. Os guias desse povo são enganadores. E os que por eles são guiados são devorados. E eu vou concluir em Apocalipse. Quando você tolera um falso pregador na igreja, ou em qualquer lugar do mundo e você concorda com ele, você não é um enviado de Deus. Você pode ter todas as qualidades, ter fé, ser um bom pai de família, um bom dizimista, um bom pregador, ter boas obras. Mas se você tolerar os falsos na igreja, você não é enviado de Deus. Ser conivente com as falsidades nas igrejas. Ah, senhora, você está julgando. Quem diz que eu estou julgando? A palavra de Deus é que julga, querido. Você acha que eu vou passar a mão? A minha alma e a tua alma estão em jogo. A alma do homem é coisa preciosa. A Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Temos que pregar a verdade para salvar a alma. Por que salvar a alma? Porque Tiago, capítulo 1, e o versículo 21 em diante, sabe o que Tiago diz? Recebei com mansidão a palavra que foi enxertada em vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Leia Tiago 1, 21 em diante. É verdade ou não é? Só a palavra de Deus pode salvar. Não é oba-oba, não. Só Cristo salva. Vou concluir. Quando você tolera os falsos pregadores, tem medo de denunciá-los. Eu denuncio na praça pública. Ontem mesmo denunciei lá na Praça de Matozinho, falei da Igreja Universal, que é uma máfia. E é mesmo. Fala só em dinheiro, aqueles malditos. Eu li um livro do Edir Macedo, esse livro está na minha casa. Se alguém me querer me processar, eu tenho a prova do crime. Sabe o que ele falou no livro dele chamado Nos Passos de Jesus? Página 66, até gravei a página. Olha o que ele diz. O Espírito Santo me revela, para ele, para mim não, que o dinheiro na sua igreja é o sangue de Jesus Cristo. Misericórdia. Por isso que ele só fala em dinheiro. Mas Pedro foi ao contrário. Sabe o que Pedro diz, o apóstolo Pedro? Vós fostes resgatados, não com prata, nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você vai ouvir quem? Aquele maldito ouviu o que diz o apóstolo Pedro e os apóstolos. E quando você tolera eles, você não é enviado de Deus. Sabe por quê? Para terminar, Apocalipse. E logo a leitura já passa a direção para os pastores que estão aqui na frente. Não sei quando eu volto aqui para Lisboa. Semana que vem, sábado, estou indo embora para a Suíça. Vou ficar em Genebra, que tem igrejas para me esperando lá para me pregar. E depois eu vou para Zurique. E lá vou ficar na Remar com o pastor Paulo Oliveira, que é um grande amigo meu desde 2004, quando eu estive lá na Suíça. Pastor Pedro Neto
que era responsável pela Alemanha, conheço todos eles, lá estou indo para lá também. Depois vou terminar minha carreira lá em Londres, onde eu morei muitos anos na Inglaterra, e vou terminar lá. E também vou estar com o pastor Joaquim, lá na Remar, que eu conheço o pastor Joaquim, preguei algumas vezes lá em Londres. Eu estou dizendo isso não é para aparecer, não. É para você entender que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento. Ouve-se a voz do vento, disse Jesus, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quando Deus te guia, Ele te guia para melhor. Te guia para você ser útil à sociedade. Para você ser uma bênção na igreja que você está pregando. Não é ser uma maldição, um anátema, porque pregou outro evangelho que não é esse aqui. Eu quero pregar esse evangelho dos apóstolos. Paulo diz assim, vejam bem como vocês edificam. Só um fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fora desse fundamento, não é fundamento. Pode ruir a sua casa e você morrer. Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e não põe-as por prática, eu assemelhá-lo-ei a um homem louco que edificou a sua casa sobre areia. E vindo a tempestade contra aquela casa, os rios se arrojaram contra ela e foi grande o seu desabamento. Quantos estão desabando aí no mundo gospel, no mundo cristão, porque não fundamentaram na rocha a palavra que é Jesus? Mas em outro tempo Jesus também disse, mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe por prática, assemelhá-lo-ei a um homem sábio, um arquiteto sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo a tempestade contra aquela casa, os rios se arrojaram contra ela. Vou até acrescentar um pouco mais. Houve um tsunami, mas não pôde abalá-la, porque ela foi bem edificada na rocha que é Jesus Cristo. Fora de Cristo você pode desabar, eu posso desabar também. Porque Jesus diz, sem mim nada podereis fazer, diz. Sem Cristo você não faz nada, nem eu faço. Mas quando você está com Ele e Ele com você, sabe o que Cristo falou? Aquele que estiver em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Porque sem mim nada podereis fazer. Agora eu vou concluir daqueles que toleram falsos pregadores e que ficam atrás de homem de Deus. Eu não quero ficar atrás de homem de Deus, não. Eu quero estar buscando o Deus dos homens, que é diferente. Não buscar o homem de Deus, Deus dos homens. Amém? Concluindo. Quando eu tolero um falso guia, um falso pastor, seja de quem for, respeito todos os pastores, respeito as igrejas, os ministérios, mas se sair fora da Bíblia, eu tenho que sair fora dele também. Diz a Bíblia, sai fora dela, povo meu, senão você vai ser contaminado com eles. E olha o que diz a Bíblia, Apocalipse, capítulo 2 e o verso 18, e após a leitura, eu passo a direção para os pastores que estão aqui na direção do culto. Apocalipse 2, verso 18. Leia com atenção, medite nessas palavras. Para aqueles que me criticam no Brasil, isso é muito radical, eles julgam os outros. Fala mal da igreja. Eu não falo mal da igreja, eu falo mal que esses caras estão fazendo para a igreja. Aí é diferente. Vamos ler. E ao anjo da igreja, o assunto aqui é para a igreja, viu, querido? O anjo da igreja, vou ler de novo. E ao anjo da igreja que está em Tiátira, escreve, isso diz o Filho de Deus. Quem está dizendo aqui? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Está na sua Bíblia. Amém, está lá escrito. Isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. A Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra, procurando os fiéis da terra, como se fosse fogo. E tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a metal reluzente. Eu conheço as tuas obras, e glórias a Deus que Ele conhece as nossas obras. E o teu amor, está vendo? Só tem obras boas. O teu amor, o teu serviço, trabalhamos bastante, né? A tua fé, até em fé nós temos. A tua paciência, é só virtude até aqui, só virtude. E que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Agora preste atenção no verso seguinte, o verso 20. Mas eu tenho contra ti que tu toleras Jezabel,
mulher que se diz profetiza, e ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da sua idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Palavra do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.